Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar livros que eu tenho um apenas de cada autor e são livros importantes na minha trajetória também literária. Talvez tenha alguns outros desses autores perdidos aqui na minha biblioteca. Vocês estão percebendo, eu estou apresentando os meus livros, está um caos aqui. Mas é bom porque eu posso ver o que eu vou continuar nas estantes, o que eu preciso ler, tem muita coisa para ler. Por isso que eu parei de comprar, né? Mas vai ser interessante mostrar para vocês esses livros, sirvam também como sugestões de leitura. Eu tenho esse do Reinaldo Arenas, que eu não conhecia esse autor. Antes que Anoiteça, livro impressionante. É como a sua biografia, autobiografia, né? Esse livro aqui vai contar a trajetória dele, ele mesmo, né, contando os seus sofrimentos e angústias. Meu Deus, que coisa do outro mundo isso aqui. Tradução da Irene Kubrick, editora Record, 2001. Tem um texto aqui do Guilherme Cabreira Infante, no El País, que diz o seguinte: 3 paixões dominaram a vida e a morte de Reinaldo Arenas. A literatura, não como um jogo, mas como um fogo que consome. O sexo passivo e a atividade política. Das 3, a mais dominante foi sem dúvida o sexo, não somente em sua vida, mas também no trabalho. Ele foi o cronista de um país governado não pelo já impotente Fidel Castro, mas pelo sexo. Coroado com um rústico talento que quase alcança a genialidade neste livro póstumo, ele teve uma vida onde o começo e o fim foram verdadeiramente o mesmo. Desde o início, um longo e ininterrupto ato sexual. Escrito numa corrida contra a morte, exigido, falado, gritado, este livro é sua obra de arte. Eu não sei em que eu estava lendo, não sei se era uma história da literatura que falou tanto desse livro aqui, que eu fiquei louco conseguir. Essa edição está muito rara e tá um absurdo, parece, o livro desse homem aí, do Reinaldo Arenas, né? Desse homem, desse autor. O Skillebeck, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. Submissão de Alfaguara. Não li ainda, foi um presente de um amigo muito querido. Tradução de Rosa Freire da Guiar. E é de 2015 esse livro, né? França 2022. Depois de um segundo turno acirrado, as eleições presidenciais são vencidas por Mohamed Ben Abis, o candidato da chamada Fraternidade Muçulmana. Carismático e conciliador, Ben Abis agrupa uma frente democrática ampla, mas as mudanças sociais, no início imperceptíveis, aos poucos se tornam dramáticas. François é um acadêmico solitário e desiludido, que espera da vida apenas um pouco de uniformidade. Tomado de surpresa pelo novo regime islâmico, ele se vê obrigado a lidar com essa nova realidade, cujas consequências, ao contrário do que ele poderia esperar, não serão necessariamente desastrosas. Interessante. Quero muito ler isso aqui. Esse livro também, que eu não li ainda, mas que eu acho que a premissa é muito legal, O Vale do Issa, do Czeslaw Milosz, Prêmio Nobel de Literatura. Aqui fala de Thomas, o protagonista, criança do livro, que está sujeito tanto às contradições da natureza, neste severo cenário do norte, como ao timbre às vezes encantador, às vezes brutal, da vida na aldeia. Há florestas densas de pinheiros e abetos, o tetraz e o veado e a arma do caçador. Há Madalena, a bela amante do padre da vila, cujo suicídio libera seu fantasma para assombrar a paróquia. Há também os carinhosos avós com quem Thomas vive e que proporcionam um equilíbrio aos demônios não tão dostoievskianos que visitam os aldeões. No final, Thomas é arrancado de sua infância do rio Issa e sai preparado para aventuras além do seu vale. Poético e ricamente imaginativo, O Vale do Issa é um belo trabalho de ficção deste grande poeta da literatura mundial. Não conhecia esse autor. Ele nasce na Lituânia em 1911, o Czeslaw Milosz. Espero gostar muito desse livro. Tenho também de um outro autor que eu não conheço, W.G. Sebald, Vertigem. É o livro de estreia do Sebald. Deixa eu mostrar a foto dele.
Então são livros que eu preciso assim parar e ler com atenção, porque são autores importantes, que abrem as portas para outros autores, né? Sai um pouco do comodismo na leitura, né? Então, experimentar outros autores. Esse livro de estreia, chamado Vertigem, marca também o surgimento de uma voz inclassificável na literatura mundial. Ignorando as fronteiras entre os gêneros, o escritor alemão inaugurava o estilo inconfundível que marcaria os 4 grandes relatos que escreveu antes de sua morte precoce em 2001. Então aqui esse livro é o primeiro de uma série. Eu tenho só o primeiro, eu quero ler ainda e depois ver se continuo. Certamente vou continuar com os outros. Esse aqui tem muitas ilustrações. O veio central deste romance é o périplo de um professor de literatura do interior da Inglaterra, que, para escapar a angústias de causa e naturezas obscuras, empreende uma viagem sem rumo certo pela Europa continental. Primeiro a Viena, depois ao norte da Itália e dali a uma aldeia alemã, que bem poderia ser o lugarejo em que nasceu o próprio Sebald. O trajeto por si só, zigue-zagueante, complica-se ao se cruzar e confundir com outros roteiros de outros viajantes do passado e da literatura, Casanova, Stendhal, Kafka. Qual a razão de ser da viagem? Aos poucos o leitor nota que o verdadeiro trajeto não se dará deste àquele lugar, segundo o horário preciso dos trens, mas num espaço interior, que é o da memória e da literatura. Isso aqui que me fisgou na premissa do livro. Nesta viagem fictícia e metafísica e metafórica, o narrador será conduzido a uma redescoberta dolorosa do passado. Então eu quero ler mais para frente, vou fazer vídeos desses livros com muita calma. Então aqui nós temos Sensações, né? Vertigem, Sensações, publicado em 1990. Mas é interessante pesquisar, ó. W.G. Sebald. Esse é o primeiro de uma série de 4 volumes, de 4 livros. Não é uma série assim em sequência, mas que certamente terão o mesmo tema, vamos dizer assim, né? Esse aqui, bem conhecido também, presente de uma amiga, Juan Rulfo Pedro Páramo. Já li o livro, interessante. Aqui a tradução é do Eric Nepomuceno e esta edição é da José Olímpio de 2020. O Vertigem, não falei, tradução José Marcos Macedo, Companhia das Letras, 2008. O Pedro Páramo vai contar para nós, então, a história de Comala, né? Uma aldeia que aparentemente tem algo ali que o leitor vai descobrir aos poucos. Não posso falar nada, que senão perde a graça, né? Grande autor aí do México, Juan Rulfo. Livraço, um dos melhores romances da literatura de língua hispânica e mesmo da literatura, diz o Jorge Luiz Borges. A Susan Sontag disse, uma das obras-primas da literatura mundial do século XX. Aqui nós temos realismo fantástico, temos um viajante chegando numa cidade misteriosa e pronto. E o que vai acontecer ali é incrível. A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Esta edição aqui tem tradução do Sérgio Molina, da Biblioteca Azul, e é de 2016. Um cidadão venezuelano se recolhe em uma ilha deserta para fugir de uma condenação legal. Entretanto, em pouco tempo, o local se mostra povoado de figuras humanas distantes. Seriam turistas de férias ou fantasmas do museu abandonado encontrado pelo narrador? Não posso falar mais nada, né? E aqui de um escritor brasileiro, Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Gente, a gente não fala dos nossos escritores, né? Tem alguns que a gente esquece. Esse aqui é um dos esquecidos, como o Lúcio Cardoso, né? Essa edição aqui é da HarperCollins, de 2022. Não li ainda, estou muito interessado, né? Que casa é essa? O que acontece numa casa, né? Nesta casa aqui, onde as coisas são frias e silenciosas. O que acontece no coração desta casa, feita de pedra, tijolo e cal? Também não posso falar, só mostrando aqui para vocês. Porque se eu contar a história, né, mais para frente, quando eu ler, eu vou contar um pouco, né, assim. Mas é para mostrar, assim, livros que eu tenho aqui e que fazem parte da minha formação humana, que é uma riqueza, né? A literatura nos faz viajar.
Um abraço, gente, até mais.